canal Capítulo 1 e dessa vez nós vamos falar sobre o incrível Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt. Esse livro, meus amigos, é um relato sobre a banalidade do mal, literalmente. Ele fala sobre o julgamento do Eichmann, um dos organizadores da solução final judia. Então vou contar para vocês por que esse livro é impressionante, por que você deveria lê-lo. A convite da revista norte-americana The New Yorker, sim, é a mesma que enviou John Hersey para Hiroshima para escrever aquele incrível livro-reportagem. A Hannah ela foi enviada para cobrir o julgamento do Eichmann em Jerusalém. O Eichmann ele é um dos grandes nomes do nazismo, foi um dos caras que fez com que a solução final fosse possível. Ele foi o grande executor logístico das imigrações dos judeus para os campos de concentração. É importante salientar aqui que a Hannah, a escritora desse livro, ela é judia. Embora ela tenha saído lá em 33, no início da ascensão do nazismo na Alemanha, e ela imigra para os Estados Unidos, então todo esse contexto faz muito parte de quem ela é, da família dela. Com certeza foi a pessoa fundamental para que esse livro ganhasse as proporções que ele ganhou, porque ela vivenciou tudo isso. Para quem não sabe, a solução final criada pelo Himmler e pelo Heydrich visava o extermínio de judeus pelas câmaras de gás. A logística para que os judeus fossem enviados para esses campos de concentração e ali chegassem e morressem, como aconteceu em Auschwitz, foi idealizada e pensada pelo Eichmann. Só que a gente começa a perceber que nesse livro que as coisas não foram tão pretas no branco como a gente imagina. As pessoas esperavam do Eichmann um monstro sem coração e, enfim, causou tantos males para essa comunidade. Só que o Eichmann era um homem comum, basicamente uma pessoa medíocre, com ambições medíocres, típico cara que você com certeza já conheceu no seu trabalho, por exemplo. Esse é o grande embate geral que há em torno deste livro. É um cara que banalizou o mal, literalmente. É um cara médio, vamos supor aí um cara da classe média, que tem aspirações profissionais, que quer se destacar, que tem uma ascensão social e que acaba se envolvendo no partido político mais famoso do país, que era a SS, os nazistas, e ele quer subir nas patentes em relação a isso. E a defesa do Eichmann justamente girava em torno disso, de que ele só estava cumprindo ordens dos seus superiores, seja do Himmler, do Heydrich, do Hitler, enfim, ele estava cumprindo ordens e era esse o papel dele e ponto. E é interessante assim a gente comentar que no livro deixa isso muito claro, que ele era apenas um funcionário da SS. Eu vou ler uma coisa pra vocês que me deixou muito impactada quando eu li, porque o Eichmann, ele foi pego, né? Ele foi o cara que encontraram na Argentina, veja só, muitos nazistas, inclusive, vieram para a América Latina para se refugiar e se esconder pós a Segunda Guerra Mundial. E eu vou ler para vocês uma coisa. Existe um outro lado dessa questão, mais delicado e politicamente mais relevante. Uma coisa é desentocar criminosos e assassinos de seus esconderijos. Outra é encontrá-los importantes e prósperos no ambiente público, encontrar nas administrações estadual e federal e geralmente em cargos públicos inúmeros homens cujas carreiras floresceram no regime de Hitler. A Hannah, nesse livro, ela deixa claro essa questão de que o Eichmann, ele foi das pessoas que foram coniventes com o que aconteceu ali na Alemanha. Só que muitos juízes ainda que estão em exercícios, que eram juízes na época do nazismo, por exemplo, nunca foram julgados. Isso aqui é uma reflexão ética e moral sobre a consequência de crimes humanitários que é sem precedente. É impressionante como ela aborda isso. Porque se o Eichmann, ele cometeu esses crimes, ele tinha como objetivo agradar seus superiores, a crescer, ter uma ascensão social e, eventualmente, cumprir ordens. Então, como a gente pode julgar o Eichmann dessa perspectiva? Porque o Eichmann, ele se dizia inocente da acusação de que era matar judeus. Porém, ele se dizia culpado da logística que ele empenhou para que os judeus fossem mortos. Olha que doideira, que caso bizarro, porque ele diz que ele nunca atirou em um judeu. Ele tinha amigos judeus, a amante dele era judia, ele não era um cara antissemita. É um caso bizarro, ele mexe com a sua ética e é isso que faz esse livro muito incrível. E o perfil que a Hannah vai escrevendo do Eichmann é muito fora da realidade, assim. A mulher escreve realmente muito bem.
E até me faz pensar por que as pessoas não gostam da Hannah, mas isso é pra cena dos próximos capítulos. Uma coisa que irrita bastante nessa história é que o Heisman, ele nunca se lembra de nada. Ele não se lembra como, que, onde, como, porquê, sabe? Mas ele se lembra, por exemplo, das grandes festas com oficiais da SS, de como ele se sentiu quando ele recebeu honrarias do partido. Esse livro não fala só sobre a descrição de um julgamento. A Hannah, ela faz um perfil muito detalhado do Heisman, onde ele cresceu, quem eram os pais dele, como ele foi galgando os postos dentro da SS. Ele começa como um especialista de judeus, sabe? Mas uma coisa assim que fala no livro também é que o Heisman, ele foi meio que desobedecido pelos fascistas italianos, para você ver o nível das coisas como eram, e na cabeça dele ele estava achando que estava ajudando os judeus, sabe? Tipo a lista de Schindler. Outra coisa impressionante desse livro é que a Hannah, ela usa alguns termos sobre a captura do Heisman na Argentina, porque ele foi julgado em Israel. E ela comenta coisas como sequestro, rapto. Isso gerou uma grande discussão e gerou ali uma crise de imagem para Hannah Arendt. Porque ela apontava uma coisa que a gente deveria pensar também. O Heisman, ele não cometeu um crime contra os judeus, mas cometeu um crime contra a humanidade. Só que o julgamento dele pelos judeus foi como se fosse prestando contas, sabe? E assim, como eu comentei com vocês, né? O Heisman, se a premissa dele era que ele estava cumprindo ordens, havia outras pessoas que também foram coniventes ali no judiciário, nos órgãos públicos, e que as pessoas simplesmente fecharam os olhos para esse tipo de ajuda que essas pessoas também prestaram para o nazismo. Vou ler para vocês uma coisa que eu fiquei assim surreal quando eu li. Eu fiquei sempre pensando, tá, mas e o povo alemão? E o povo alemão? O que eles tinham para dizer sobre isso? Porque se os oficiais, se os órgãos públicos, os juízes, eles foram coniventes, o povo alemão também. Na realidade, a situação era tão simples quanto desesperada. A esmagadora maioria do povo alemão acreditava em Hitler, mesmo depois do ataque à Rússia e da temida guerra em 2 frontes, mesmo depois de os Estados Unidos terem entrado na guerra, na verdade, mesmo depois de Stalingrado, da derrota da Itália e dos desembarques na França. Contra essa sólida maioria ficava um número indeterminado de indivíduos isolados, completamente conscientes das catástrofes nacional e moral. Eles podiam ocasionalmente se conhecer e confiar um no outro. Havia amizade entre eles e trocas de opinião, mas nenhum plano, nem intenção de revolta. Cara, quando eu li isso, deu uma facada assim no meu coração, porque você não espera, né? Você não espera esse tipo de confronto com a realidade. O Heisman, ele foi um aparato mais midiático para os judeus, sobre um acerto de contas final, mas não representou necessariamente uma revisão dos crimes contra a humanidade que aquele período foi imposto. E assim, esse livro, ele não é só espetacular pela história do julgamento, como também pelo perfil do Heisman, como eu comentei com vocês, mas assim, a Hannah, ela escreve muito bem. Você sai uma pessoa completamente diferente. Eu marquei aqui várias coisas que eu gostaria de ler, mas não quero me prolongar muito. Sei que é um livro que vai fazer você realmente filosofar. É um livro que vai fazer você refletir sobre as escolhas da humanidade, sobre como você se porta em relação aos fatos concretos, porque sim, ele foi acusado de uma coisa que ele não cometeu diretamente. Você começa a refletir esses pequenos pormenores que muda completamente a sua perspectiva sobre as coisas. A Hannah, em nenhum momento, ela vai defender o Heisman, óbvio que não, ela é judia. Só que o ponto do livro não é sobre ela ser judia, mas sobre a reflexão daquilo que a gente considera mal, daquilo que o nosso vizinho e colega, que a gente considera tão normal quanto a gente, pode chegar a cometer se um governo inteiro fala que é correto, a pessoa vai lá e faz. E é essa reflexão que a gente deveria fazer sobre o Estado, e não só sobre o Estado como a figura do governo, mas o estado das coisas. Então considere fortemente ler esse livro, ele foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida inteira. Eu não tô brincando, gente. Ele tem uma pegada diferente de um livro-reportagem, mas é uma história que dá uns nó no estômago, assim. Principalmente quando ela vai falar sobre cúpula judia ali que se aliou ao nazismo no início, assim, para tentar ter ganhos políticos. Então, ela tira a venda sobre muitas coisas e é
assim, espetacular. Eu espero que vocês tenham gostado dessa review. Foi uma review bem difícil de fazer, porque eu não quero muito levar para um lado político, porque eu poderia fazer várias análises, né, sobre a banalidade do mal aqui no Brasil, por exemplo, com o Bolsonaro, não é mesmo? Mas a gente não vai chegar nessa reflexão aqui. Eu quero só que vocês leiam para aumentar o repertório de vocês e principalmente para ter várias visões sobre o que foi a Segunda Guerra Mundial e o pós-Segunda Guerra em meios jurídicos. E isso é ouro! Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, não esquece, siga a gente no Instagram e até o próximo capítulo. Tchau!